Olá, caros ouvintes. Aqui estou eu, Cláudio Fonseca, a dar-vos as boas-vindas a mais um podcast. E hoje é um podcast que vamos sair aqui da área de Lisboa e vamos para o Porto. E para isso, estamos aqui com um dos organizadores do Cine Futebol Clube, o Festival de Cinema de Futebol, Francisco Ferreira. Francisco Ferreira, que é licenciado em Ciências da Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, mestrado em Gestão do Desporto pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, com experiência em jornalismo na Bola TV e no Porto Canal principalmente, e atualmente é jornalista da TVI. E está aqui na qualidade de organizador também deste festival. Francisco, muito obrigado por aceder ao nosso convite. Pelo convite, obrigadíssimo. Portanto, hoje, caros ouvintes do Porto, estamos um pouco direcionados para vocês também, e aqueles que são de Lisboa vão ficar a saber também como é que processa este festival. Qual é a essência deste festival? Este festival que já vai para a segunda edição, e este festival que ocorre de 22 a 23 de setembro no Porto, no Palácio das Artes. Exatamente, é a segunda edição. O ano passado conseguimos finalmente colocar em prática um plano que já era relativamente antigo, uma ideia que nasceu da minha cabeça e também do Ivo Costa, que é também um colega meu jornalista, e depois conseguimos trazer a bordo outros amigos, colegas que nos ajudam em tudo isto, e criamos uma equipa fortíssima que conseguiu, obviamente, concretizar este festival de cinema e futebol. São eles o Rui Frias, o Sérgio Pires, a Raquel, o Alfredo, também o César Nóbrega. São estas as pessoas que fazem o Cine Futebol Clube. Segunda edição é um festival, ou uma mostra que, digamos assim, que, enfim, é o que é, não tem pretensões de ser um grande festival, pelo menos para já, mas que é uma mostra daquilo que se pode ficar a conhecer de conteúdos cinematográficos, quer curtas-metragens, médias, longas, que tenham a ver com futebol, essencialmente. Portanto, documentários, ficção, mas que tenham sempre como ponto principal o futebol. Um protagonista, um jogador, um treinador, histórias de adeptos, histórias de uma competição, de uma seleção, enfim. Tem é que ter a ver com futebol, e a verdade é que há muito material que não entra no circuito comercial. Muito dificilmente este tipo de conteúdos chegam ao circuito comercial, ou é facilmente acessível, digamos assim, e portanto nós há algum tempo que tínhamos essa ideia também de replicar no Porto aquilo que acontecia noutras cidades da Europa, como em Bilbao, em Berlim, também no Brasil, nos Estados Unidos há festivais dedicados a este tipo de conteúdos, de cinema e futebol, e em Portugal não existia nada, e nós tínhamos na nossa posse também muito material que gostávamos de poder partilhar com as pessoas que gostam de cinema, que gostam de futebol, e surgiu esta oportunidade, surgiu a ideia, e tivemos felizmente a capacidade de todos juntos colocar isto em andamento. Recordo-me, um dos filmes que mais gostava na minha infância e adolescência era aqueles dois filmes que existiram, que era o Golo, não é? Uhum. Portanto, acompanhámos a aventura do Santiago desde o Chile, não é? Ele era chileno. Sim. Até jogar no Real Madrid com o Beckham e Zidane. E nós, no caso português, os filmes que nós temos dedicados ao desporto é mais a questão do Cristiano Ronaldo e do Eusébio. Como é que nós podemos fazer, o que é que nós podemos trabalhar mais em Portugal a nível de lendas e de filmes coletivos? Essencialmente há sempre um grande problema nesta relação entre o cinema e o futebol. Há um autor brasileiro, o Vitor Melo, que explica isso bem, e também um texto do Carlos Reis que aborda essa questão, que tem a ver com a dificuldade técnica que existe em reproduzir no cinema um jogo de futebol. Se pensarmos naqueles filmes, enfim, por exemplo, uma Fuga para a Vitória, que eu acho que é um exemplo paradigmático disso mesmo, as cenas do jogo em si, para um adepto de futebol, parecem sempre um pouco ridículas, entre aspas. É muito difícil do ponto de vista técnico, ou para já ainda não houve grande possibilidade de Remesso que é replicar. com o Sylvester Stallone, não é? Sim. Mas é difícil, ou seja, é difícil reproduzir, e com o Pelé também, e é difícil reproduzir, digamos assim, do ponto de vista técnico, um jogo de futebol em ficção, em cinema de ficção. E esse é um dos problemas, e acho que afasta um bocadinho, digamos assim, o conteúdo de futebol dos principais criadores cinematográficos. A verdade é que, como perguntavas, a questão de o que é que pode ser feito em Portugal. Portugal ainda vive muito à volta da questão do futebol direcionado para os três grandes, para um futebol
enfim, mais mediatizado e ainda está, se calhar, um bocadinho afastado dos círculos culturais, vamos lhe chamar assim. Existem alguns conteúdos, o documentário do Ronaldo é um bom exemplo disso. Há alguns conteúdos também relacionados com o Eusébio, como dizias. Obviamente, e também curtas-metragens que Sim, aqueles pequenos têm vídeos que muitas vezes qualidade. são aqueles pequenos documentários que às vezes são as televisões que os fazem em formato de reportagem, que nos contam, por exemplo, a epopeia portuguesa, não é? Agora no Euro 2016. Sim. Isso até foi feito pela Federação Portuguesa de Futebol em duas partes. E era um conteúdo interessante de acompanhar e, portanto, acho que essencialmente o que tem que acontecer é, em primeiro lugar, haver mais público, e eu acho que o público existe, mas é um público que ao mesmo tempo tem algum desconhecimento da existência deste tipo de trabalhos lá fora, porque são coisas, como eu dizia, difíceis de encontrar, não entram no circuito comercial, na internet também não é fácil encontrar, quer pela via legal, quer pela via menos legal, e portanto acho que haverá ali uma parcela grande de grandes adeptos de futebol que tinham esse apetite e que têm esse apetite, mas que depois não conseguem encontrar este tipo de conteúdos e não sabem que eles existem, e portanto há aqui um desfazamento, digamos assim, de vontades e de desejos. Portanto, acho que as pessoas, não sabendo que este tipo de conteúdos existem, também não sentem a necessidade de os procurar, porque nem sequer sabem que eles existem. E, portanto, se calhar o ponto de partida pode até ser mais esse, pode ser na perspectiva de este adepto de futebol típico, digamos assim, saber que existem estes conteúdos e que existem essas coisas todas, e portanto é muito interessante também perceber que as pessoas lidam com surpresa, mas também ao mesmo tempo com interesse a estes conteúdos de cinema e futebol. Portanto, isto é a segunda edição. Sim. Qual é o feedback que vocês tiveram da primeira? Como é que foram os moldes? O que é que vocês vão mudar e melhorar na segunda edição? Nós, na primeira edição, ficamos bastante surpreendidos pelo sucesso que teve, quer do ponto de vista da atenção mediática que conseguimos obter, quer, obviamente, pela participação das pessoas nos 2 dias do festival. Correu muito bem, tivemos muito boa adesão por parte das pessoas do Porto. Percebemos, no entanto, que seria interessante, em vez de 2 longas-metragens por dia, termos apenas uma, portanto é uma das coisas que vai mudar em relação à edição do ano passado. E vamos manter de resto, vamos manter mais ou menos a mesma estrutura, com alguns debates à volta dos assuntos do futebol, dos assuntos que são também retratados nos filmes que vamos exibir, e isso também obviamente cativa as pessoas. O ano passado foi uma componente importante, esses debates, gerou-se ali uma discussão muito interessante sobre este tipo de assuntos, o que é o cinema e o futebol, porque é que às vezes não andam mais de mãos dadas, digamos assim, e foi muito interessante essa componente, e queremos obviamente mantê-la. O feedback foi totalmente positivo, muita gente nos perguntava quando é que era a segunda edição, se já estava confirmado, e ao mesmo tempo também nos deixou muito felizes ver que este ano, em vez de sermos nós exclusivamente a procurar conteúdos e a contactar as produtoras, os realizadores, para obter as autorizações para poder contar com esses conteúdos no Cinefutebol Clube, este ano já fomos inclusivamente contactados por realizadores e produtoras que tinham documentários ou trabalhos feitos na área e que faziam questão de colocá-los no Cinefutebol Clube, e portanto enviaram-nos esses trabalhos, colocaram à nossa disposição, dizer, avaliem, percebam se têm ou não interesse em contar com este trabalho, e isso foi também muito interessante, perceber que o nome do Cinefutebol Clube em tão pouco tempo já chegou, por exemplo, à Espanha ou ao Brasil, porque foram de lá que chegaram também algumas propostas que vamos apresentar nesta segunda edição. Tocando aqui, e sendo tanto eu como o Filipe ligados à história, por termos a licenciatura e no meu caso em particular da história moderna e contemporânea, este filme de Fuga para a Vitória é um filme, tanto como foi dito, que integra o Sylvester Stallone, não é? Em que se passa numa prisão nazi, durante a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. E é interessante como história e desporto se juntam aqui, e relembrar que no dia de Natal, durante a Primeira Guerra Mundial, não é? Os aliados e as potências centrais se cessaram os tiros, não é? E jogaram futebol um com o outro, o outro lado, não é? O desporto é algo que une muitas pessoas, é, na sua excelência,
o desporto de massas, é o maior desporto de massas que existe, não há comparação com outro tipo de modalidade. Que papel é que o futebol pode ter, e nós vimos agora esta campanha lançada pela FIFA do desporto igual, o Equal, não é? Em que o Ronaldo e Paul Pogba são quem dão a cara pelo projeto da igualdade, e vemos as mulheres a praticarem cada vez mais desporto, e até mesmo o videojogo da FIFA incluir as equipas femininas. Sim. Portanto, é um passo importante, porque há raparigas que também jogam desportos, jogam videojogos ligados ao desporto, e portanto, sendo elas femininas, têm que estar a jogar com peças masculinas, não é? Portanto, acho que esta integração das equipas femininas, portanto, que era da taça, no videojogo, acho que é um passo importante. O que é que o desporto, neste caso o futebol, pode fazer para passar mais as mensagens e tudo isto, porque são pessoas que são mediáticas, não é? Têm redes sociais a trabalhar e a sua marca vale imenso. E como é que podemos fazer transparecer novos valores e os valores corretos numa sociedade que às vezes não é tão justa e não é tão boa quanto isso? Isso passa essencialmente pelos agentes que estão ligados ao desporto. Enfim, vivemos um bocado uma altura complexa nesse sentido, porque, por exemplo, pegando na questão das redes sociais, das grandes figuras do futebol, enfim, são ambientes altamente controlados. Um jogador, hoje em dia, procura estar bem com toda a gente, até do ponto de vista publicitário, digamos assim. Penso que será impossível termos em 2017 figuras como tivemos, por exemplo, na década de 70, com o Paul Breitner, que era um jogador da Alemanha, mas que era assumidamente comunista e portanto abraçava e divulgava, digamos assim, e como outros, de resto, que publicamente assumiam as suas preferências políticas e eram ativistas na linha da frente de certo tipo de ideologias ou de ideias políticas ou sociais ou o que seja. Nesse sentido, é obviamente importantíssimo o papel que o futebol pode ter por ser um desporto de massas, por ser um desporto com um impacto social muitíssimo forte. Mas esse impacto, enfim, só existe se houver essa abertura por parte dos atletas, das pessoas que estão ligadas à modalidade. Eu penso que não seria exatamente simples um jogador de topo, digamos assim, hoje em dia, envolver-se com um certo tipo de, enfim, ser demasiado politizado, vamos chamar assim, mas é natural que muitos os jogadores socialmente tenham também um peso importante. Estou a pensar, por exemplo, nos jogadores africanos que atuam na Europa. Há dois exemplos, acho eu, muito fortes disso, o Kanouté e o Drogba, que têm associações humanitárias nos países de origem, com um peso social importante e que utilizam o seu mediatismo para tentar passar essa mensagem dos direitos humanos e da situação complicada que muitas pessoas em África ainda atravessam e nesse sentido, acima de tudo, é evidente que o impacto já lá está, o veículo de comunicação também já está criado, porque esses atletas altamente mediáticos têm já os veículos de comunicação criados. O que falta, eventualmente, é isso mesmo, é haver mais vontade e mais coragem, digamos assim, para os atletas saírem daquela zona de conforto, de um cinzentismo, enfim, aliado por vezes daquilo que se passa na sociedade, e se calhar é um alinhamento efetivo, ou seja, não é apenas por uma questão de politicamente correto ou de gerir a imagem e de não haver ali nenhum dano, é essencialmente porque estamos a falar de pessoas muito jovens e que conseguem ter uma vida sem qualquer problema financeiro desde muito cedo. Há uma frase muito interessante do Bielsa, o antigo treinador do Atlético de Bilbao, e agora está em França novamente, depois de ter passado pelo Marselha, que dizia que os jogadores do Atlético de Bilbao eram milionários, jovens privilegiados, e que muitas vezes ignoravam os problemas sociais dos próprios adeptos que os iam apoiar, porque como tinham a vida já resolvida, eram pessoas com um estatuto financeiro que lhes permitia estarem à margem da sociedade nesse sentido, acabam por se desligar, digamos assim, desse tipo de problemas. Mas
Claro que o futebol, sem dúvida, em muitos aspectos, pode influenciar e muito as sociedades e com uma mensagem positiva, e alguns clubes que o fazem muito bem, quer em Portugal, quer lá fora. Aqui em Portugal, muitos clubes ligados, por exemplo, à causa da luta contra o cancro, e utilizam essa ferramenta que têm, que é a visibilidade que conseguem ter por jogarem na Primeira Liga, para divulgar essas questões da luta contra o cancro. Por exemplo, em Espanha, lembro-me, por exemplo, do Raio Vallecano, que muitas vezes promove campanhas relacionadas com a luta contra o racismo, contra a precariedade laboral, etc. Portanto, aos poucos as coisas vão sendo feitas, e parte também muito das pessoas que estão envolvidas com os clubes e com as estruturas. Neste festival junta-se sobretudo 3 palavras: futebol, cinema e jornalismo. Como é que isto se concretiza tudo e como é que funciona as dinâmicas e a correlação de forças entre estes 3 ramos, 3 palavras? O jornalismo junta-se aí, principalmente apenas pelo facto de muitos de nós sermos jornalistas ou pessoas ligadas ao mundo da comunicação. Será mais por aí que o jornalismo entra, digamos, nesta mistura de cinema e futebol, e eventualmente também pela questão de apresentarmos alguns conteúdos que são quase um registro mais de reportagem. Por exemplo, este ano temos o Som das Torcidas, que é um trabalho brasileiro, uma Já sequência vamos de trabalhar reportagens. os filmes que vão estar em festival. Dava apenas o exemplo de como é que o jornalismo entra no Cinefutebol Clube. Enfim, depois o cinema e o futebol, evidente, não é? O futebol, o tema principal do festival, através de tudo o que é o futebol. Portanto, não estamos a falar do jogo jogado em si dentro das 4 linhas. Aliás, aquilo que nós queremos é exatamente o contrário: é mostrar todos os outros lados, o lado dos adeptos, o lado dos jogadores desconhecidos, das histórias de vida das pessoas que nós vemos em campo, e através do cinema isso é possível contarmos essas histórias, quer em documentário, quer em curtas-metragens, quer através da ficção, aproveitar, digamos, as caricaturas do mundo do futebol para transmitir, nem que seja uma história com alguma graça, que também é importante. Portanto, vamos pôr o futebol como o objeto, o cinema como o veículo e o jornalismo como difusão. Sim, acho que é uma boa maneira de ver a coisa. Esta tríade. Sim, acho que é uma boa maneira de ver a situação. As equipas portuguesas, sempre que vão para uma competição europeia, não é? São presença cimeira, não é? Porque Portugal introduz duas equipas diretamente para a Liga dos Campeões e uma a play-off, sendo que fica garantida a entrada também na Liga Europa. Se nós somos cimeiros e conseguimos causar bom impacto a nível europeu, conseguindo facilmente chegar aos oitavos, quartos de final, como é que nós estamos a nível de produção cinematográfica? Conseguimos ser cimeiros a nível da Europa ou apenas ficamos pelo futebol? É uma questão interessante. Isto porque, como disse bem, já existem outros festivais pela Europa, Hamburgo, Bilbao, que vão desenvolvendo este tipo de temáticas, e Portugal tem agora aqui no Porto a sua segunda edição, portanto há 2 anos para cá. Sim. Acima de tudo, tem a ver também com a dimensão da população. Portanto, ou seja, o festival que existe na Alemanha, em Berlim, também começou como um festival bastante pequeno e que ao longo dos anos foi ganhando dimensão, e agora é um festival já com uma dimensão muito interessante. É cerca de uma semana, exibido exclusivamente num cinema no centro de Berlim, e portanto, mas as coisas são feitas com algum crescimento. Em Bilbao começou com alguma força, também graças ao apoio do clube, do Atlético de Bilbao. No Brasil há uma massa enorme de gente que adora cinema e que adora futebol, e portanto as pessoas no Brasil entregam-se muito. O melhor dos 2 mundos. Exatamente, entregam-se muito a este tipo de coisas, e portanto tem a ver primeiro um bocado com isso, com a pequena dimensão do público em Portugal, quer para o cinema, e portanto nós estamos a ir ao nicho do nicho, porque eu acho que cada vez menos pessoas vão ao cinema, e digo isto, enfim, quase de forma empírica. Não tinha que ir ver os números, confesso que não tenho a certeza disso, mas enfim, nós já estamos a ir a um nicho desse amante cinematográfico. Portanto, já não estamos a ir ao grande circuito comercial, portanto já estamos a excluir, entre aspas, aquele que seria o tradicional
o tradicional português que vai ao cinema ver um filme, portanto não é exatamente esse o target que nós podemos ambicionar, apesar de serem muito bem-vindos e querermos ter cada vez mais pessoas do nosso lado. Percebemos que o tipo de conteúdos que apresentamos não serão conteúdos que sejam totalmente ou facilmente assimiláveis pelo grande público assim de uma forma tão evidente. Portanto, essa é a primeira questão. Portanto, nós já temos pouca gente, digamos, a ir a gostar muito de cinema ou eventualmente a dedicar muito tempo a essa paixão, e portanto nós já estamos a ir ao nicho do nicho e passa um bocadinho por aí, quer dizer, e lá está. Não havendo grande produção de cinema relacionado com o futebol em Portugal, também há um certo desconhecimento deste tipo de conteúdos. E portanto é um bocadinho pescadinha de rabo na boca, não é? Não há muita gente, também não se faz muita coisa e portanto andamos aqui um bocado às voltas, mas eu acho que a tendência é obviamente melhorar, até porque a internet permite às pessoas e os serviços novos, Netflix, etc., têm lá alguns conteúdos relacionados enfim, vários documentários sobre futebol, etc. E acho que com o tempo as coisas têm tendência a mudar nesse sentido, das pessoas terem mais contacto com este tipo de trabalhos e isso pode ajudar a que alguns autores portugueses também olhem para as histórias do futebol de outra forma. No caso de Bilbao, tem o próprio apoio do Atlético Clube. O Porto, enquanto cidade, possui dois clubes, portanto o Boa Vista e o Futebol Clube do Porto. Depois, se quisermos ir alargando para os concelhos vizinhos e distritos vizinhos, temos ainda o Braga e o Vitória de Guimarães, isto clubes com maior dimensão. Que apoio é que estes clubes têm-vos dado? Como é que a própria autarquia do Porto vos apoia? E se seria bom que estes clubes, não é? Emprestando a sua visibilidade, fizesse com que este fenómeno crescesse à margem daquilo que aconteceu com o Atlético Clube em Espanha. Não é? Sim, em primeiro lugar, no Porto é evidente que há dois clubes principais, digamos assim, portanto temos o Boa Vista e o Porto estão na Primeira Liga, mas depois temos os Salgueiros também numa fase de revitalização e a tentar aparecer novamente nos campeonatos profissionais. Depois há muito futebol de pequena dimensão, no futebol distrital há dezenas e dezenas de clubes com quem nós temos boas relações. Qual é a nossa relação e a nossa ligação e que apoio é que os clubes nos têm dado? É verdade que nós gostamos de ter boas relações com estes clubes, falamos com todos eles até em termos de enfim, convidar as pessoas dos clubes a estarem presentes, e o ano passado aconteceu, nomeadamente até destaco o Rio Ave, que colaborou bastante connosco. Tivemos a presença, por exemplo, do Tarantini, foi uma das figuras que esteve na primeira edição do Cine Futebol Clube, o capitão do Rio Ave, que fez parte de um painel de debate muitíssimo interessante. Falamos também com pessoas do Futebol Clube do Porto, do Boa Vista. O ano passado o Boa Vista também publicamente partilhou a existência e ajudou-nos a divulgar o Cine Futebol Clube. O Futebol Clube do Porto este ano, enfim, ainda que indiretamente via Porto Canal, é um dos nossos media partners e estamos também de braço dado com o Porto Canal e com outros órgãos de comunicação social. E a relação é o que é, e nós também não queremos, se calhar, que seja muito mais do que isto. Queremos estar abertos a todos os clubes, porque os clubes são parte importante da comunidade do futebol, ou parte central da comunidade do futebol no nosso país e no norte de Portugal, se calhar ainda com mais força, porque há muitos clubes com muita implementação. Sim, joga-se mais a norte do que a sul. Exatamente, sim, é inegável. E portanto esta relação estreita que Isto existe... Claro, na Primeira Liga, não é? Sim. Aquilo... A Sul apenas temos o Benfica, o Sporting e o Vitória de Setúbal, e agora o Portimonense. Sim. O resto é sempre a norte do Tejo. Sim, tem a ver se calhar com a forma de estar também das pessoas do Norte. É muita indústria também, portanto se calhar mais fácil encontrar patrocinadores e empresas que se associem. Mas de qualquer forma, e respondendo à questão, nós temos uma boa relação, uma relação interessante com os clubes. Sabemos que vamos poder contar nesta segunda edição também novamente com representantes dos clubes que vão lá também mostrar que os clubes estão ao lado destes eventos culturais, e é importante estas instituições que têm um peso social grande na zona do Porto mostrarem isso também para os seus adeptos. Em relação à autarquia,
temos uma relação também cordial. O ano passado e este ano tivemos algumas conversas, digamos assim, alguns contactos com a autarquia, nada a apontar, contamos com a simpatia e com a colaboração das pessoas da Câmara Municipal e das empresas municipais, como a Porto de Lazer, etc. Eventualmente penso que no futuro e com a dimensão que o festival pretendemos nós e o potencial está lá, possa conseguir ter, eventualmente, se calhar esta relação pode vir a tornar-se mais próxima ainda, mas isso depois depende de tudo de como é que as coisas se vão processando. Esperemos que numa terceira edição já possa haver um apoio maior, não é? ao vosso festival. Então agora iríamos ver aqui alguns filmes que vão ser colocados em festival. Comecemos então pelo primeiro dia, que é sexta-feira, às 9 horas, não é? Dia 22 de setembro, com o primeiro filme que chama aqui a atenção, que é A Culpa é do Neymar, sendo que este filme é de 2015, portanto nada tem que ver com este número absurdo da contratação do PSG ao Futebol Clube de Barcelona. Já agora, opinião sobre estes avolumares e esta excentricidade dos valores de contratação dos jogadores. É difícil. Já excluindo a questão dos patrocínios. A verdade é assim, nós vivemos numa economia de mercado e, portanto, concordando ou não, as leis do mercado no futebol funcionam também. Portanto, aqui é um bocado a lei da oferta e da procura. Havia uma cláusula, o Paris Saint-Germain quis pagar. Há algumas questões morais em relação à forma como isso é feito, sabendo que quem financia o Paris Saint-Germain é o Qatar. Há questões, acho que humanitárias, muito preocupantes e graves no Qatar, que deviam preocupar muito a comunidade internacional e que não, enfim, parecem passar um pouco ao lado, porque é um país, digamos, com boas relações com o mundo ocidental. Acho que seria até do ponto de vista ético seria uma discussão interessante e mais central, digamos assim, porque é preciso perceber que não vale tudo, não é? Quer dizer, por exemplo, e digo isto também abertamente, eu acho que o facto da Federação Portuguesa de Futebol, a seleção ter ido fazer um jogo ao Gabão, também do ponto de vista ético, há ali algumas questões que se devem levantar. Quer dizer, foi um cachê milionário num país que tem um PIB per capita baixo, que tem uma parte da população a viver em condições muito complicadas e, portanto, há sempre essa discussão que tem a ver quase até na altura da queda do regime de Gaddafi na Líbia, que se descobriu que uma série de artistas foram tocar especialmente em casamentos ou batizados da família Gaddafi. Pode-se levantar aqui uma questão, que é, eles são profissionais e, portanto, se o Gaddafi paga, eles podem ir lá tocar, mas ao mesmo tempo, se a questão humanitária não se deve sobrepor a isso, né? Eu acho agora temos com a Coreia do Norte e o basquetebolista. Sim, o Rodman, exatamente. Portanto, uma questão complicada. Acho que no caso do Neymar o mercado, enfim, o mercado capitalista a funcionar normalmente. Havia alguém É que que tinha aqui a dinheiro. culpa acaba por ser dos dois intervenientes, não é? Dos dois clubes. Um porque está disposto a pagar a cláusula, o outro porque mete uma cláusula muito acima, não é? Pois, eu penso, em Espanha, como as cláusulas de rescisão penso que são obrigatórias nos contratos mais recentes. Sim, há países que não têm cláusulas de rescisão. A França, por exemplo, não tem cláusula de rescisão. Havia essa questão. A própria UEFA deveria de regulamentar ou regularizar a situação, de pôr uma coisa linear, porque... Não, eu acho que aqui a questão essencialmente é perceber que o mercado de futebol nesta altura está numa bolha que vai rebentar mais cedo ou mais tarde. Os valores estão a chegar a níveis astronómicos. O Paris Saint-Germain lá saberá se compensa financeiramente, mas acho que é uma questão um bocado complexa para analisar desse ponto de vista. Quer dizer, é o mercado a funcionar, digamos. Muito bem. Então, e que culpa é que tem o Neymar neste filme? É uma curta-metragem muito engraçada, que tem a ver com a difícil relação entre um pai e um filho, que, enfim, por causa do Neymar acabam por torcer por clubes diferentes, e a curta aborda um pouco essa questão com algum humor, e acho que é também uma situação que todos se calhar já viveram ou conhecem quem tenha passado por isso, em que os filhos não são do clube dos pais e gera-se ali algum desconforto, mas com bom humor, e é assim mesmo que o futebol é também. Mas é sempre engraçado quando há esse pequeno conflito, digamos assim, por causa do futebol. Casa, exatamente. Neste caso, culpa do talento do Neymar, que fez com que o filho se apaixonasse pelo clube errado. Muito da bem. perspectiva do pai, claro.
Além do Cosmos, que vai ter a presença do protagonista e também do produtor do filme. Sim. Além do Cosmos, é um trabalho galego. Começou com um projeto de crowdfunding sobre Santiago Formoso, que é um jogador da Galiza que cedo se mudou para os Estados Unidos e atuou no New York Cosmos dos anos 70. Estamos a falar de uma equipa mítica que contava com o Pelé, Beckenbauer, Cruyff, várias estrelas brasileiras e até o português Seninho, que jogou no Futebol Clube do Porto e depois também foi acabar a carreira ao New York Cosmos. É a primeira tentativa dos Estados Unidos entrarem no circuito do futebol a nível mundial e entram em grande, com grandes empresas a patrocinar as equipas, um nível de organização ainda relativamente baixo, as infraestruturas eram fracas, jogava-se Coincide com a altura em que o Eusébio também foi jogar para os Estados Unidos? Sim, exatamente. É a primeira, digamos... É a mesma altura, não é? Sim, final dos início, portanto, década de 70 até o início da década de 80. É a primeira grande tentativa, através da NASL, dos Estados Unidos terem uma competição de futebol, tentar entrar no mundo do futebol. Isto atraiu algumas grandes empresas, por exemplo, a Warner Brothers era a proprietária do New York Cosmos. E o Santiago Formoso jogou lá há alguns anos, depois jogou também noutros clubes norte-americanos, e o documentário centra-se nesta experiência, como é que um jovem galego, um jogador desconhecido em Espanha, conseguiu chegar a uma equipa onde jogava o Pelé, Beckenbauer. Ele foi colega de equipa de balneário de todos estes jogadores, e é uma história muito engraçada. Tivemos a oportunidade de poder contar com a presença do próprio Santiago Formoso, que vai estar no Palácio das Artes para falar sobre esta experiência, sobre o próprio documentário, e também dos produtores do filme, do realizador, e do Cuco Pino, que vem ao Porto para discutir connosco e explicar um bocadinho a história deste Além do Cosmos, que é um produto muito interessante, eu acho, um documentário muitíssimo interessante sobre um desconhecido no meio das estrelas dos Estados Unidos, e é também interessante só para perceber como é que era o futebol nos Estados Unidos na década de 70, muito diferente ainda, mas com muito dinheiro e com muitas estrelas. Um fenómeno que nós assistimos hoje em dia outra vez. Sim, duas épocas para cá que começamos a ver portanto, velhas lendas, por assim dizer. São mais de trinitões. David Villa, Lampard. Sim. Exatamente, portanto, isto começou, podemos dizer, eventualmente com o David Beckham, nos LA Galaxy. Sim, há três grandes momentos do futebol norte-americano, dos Estados Unidos, de tentativa de implementação do soccer, que nós dizem lá. Portanto, temos esta primeira fase dos anos 70, com a chegada do Pelé, Eusébio, enfim, muitos jogadores de Beckenbauer, Cruyff, que foram jogar para os Estados Unidos com contratos milionários. Temos uma segunda fase boa nos anos 90, depois do Mundial de 94. Eu lembro-me que, por exemplo, o Lothar Matthaus jogou inclusivamente no Metro Stars, Nova York. Houve outros jogadores que passaram nos anos 90 pela MLS, portanto é um reinício, digamos assim, nessa altura. E depois temos esta terceira fase mais recente, a partir do David Beckham, quando vai para o LA Galaxy, em que, enfim, abre novamente a porta aos jogadores europeus do mercado norte-americano. O futebol começou a crescer lá também, a nível de transmissões televisivas, a nível de impacto social, e a partir daí começou a gerar mais receitas e permitiu a contratação destes jogadores. Portanto, temos três fases, digamos assim, e este documentário, Além do Cosmos, é interessante para acompanhar a primeira fase dessa implementação, digamos assim, do soccer nos Estados Unidos. Depois, no dia seguinte, portanto, dia 23, no sábado, às 5 horas, começamos então The Center of the World. É um documentário muito do-it-yourself, quase naive, de um inglês que esteve bastante tempo em Portugal e dedicou algum tempo a acompanhar equipas dos escalões inferiores. No caso do Center of the World, acompanha uma deslocação do Farense aos Açores. É um jogo, portanto, away days, vamos lhe chamar assim, como dizem os ingleses. É um away day do Farense nos Açores, e é um produto muito interessante, com muito bom humor. Acompanha então essas peripécias dos adeptos do Farense, um clube que na altura estava na 2ª Divisão B, portanto terceiro escalão do futebol, nos Açores. E enfim, há um bocadinho de tudo. Há momentos de tensão com a polícia no estádio, porque, como podemos imaginar, a polícia dos Açores não estará
praticamente habituada a ter que lidar com claques organizadas, com tochas e pirotecnia, etc. Os adeptos de Farense às vezes eram ali algumas dores de cabeça aos polícias dos Açores, mas é acima de tudo um retrato daquilo que é o futebol a um escalão um nível mais baixo, escalões inferiores, mas com muita paixão e muito humor nestas deslocações e perceber como é que estes adeptos também vivem esses momentos, esse convívio entre eles nos jogos fora de casa. Depois temos o som das torcidas, já que estamos a falar delas. Sim, o som das torcidas vai entrar aqui no Cine Futebol Clube de uma forma muito interessante. Nós vamos ter uma sala dedicada, digamos assim, a esse conteúdo, porque são várias reportagens sobre adeptos de clubes históricos do Brasil, e vai estar a passar quase em permanência durante todo o festival, portanto as pessoas vão poder ter a oportunidade naquelas pausas e momentos de transição de poder assistir a essas reportagens barra documentários sobre os adeptos. Eu destaco essencialmente duas, acho que há duas que são muito interessantes. Uma delas sobre a Juventus de São Paulo, que é um clube muito pequeno, joga apenas nos campeonatos estaduais, mas tem uma massa adepta muito fiel, muito fanática e curiosamente ligada aos movimentos de esquerda da cidade de São Paulo, portanto é um bairro trabalhador, um bairro operário, digamos assim, e é muito interessante esse trabalho. O outro, que penso que vai ser também muito giro para os nossos visitantes portugueses, é sobre a Portuguesa dos Desportos, que é um clube que esteve muitos anos no Brasileirão, chegou a ficar até no segundo lugar nos anos 80, agora numa situação mais precária portuguesa, e ouvimos alguns dos cânticos da Portuguesa, ficamos a saber, por exemplo, que um dos cânticos que é mais entoado no Canindé, que é o estádio da equipa, é uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. Eles transformaram este nosso fado, digamos assim, num cântico de futebol, porque é o clube que tem na sua gênese a comunidade portuguesa e vai ser muito interessante, acho eu, ver isso mesmo. Já que estamos a falar das claques, chamar a atenção de que há relativamente poucos dias houve uma repescagem do caso Eisel, não é? Portanto a final entre o Liverpool e a Juventus, que resultou na morte de 39 pessoas e vários feridos, não é? Será necessário também haver uma educação das claques e as claques perceberem de que isto às vezes pode parecer muito fácil para quem apenas gosta de ver rolar a bola como eu e não sigo fervorosamente uma equipa. Tenho a minha equipa, como é óbvio, é o Benfica, mas longe de mim de estar à pancada no estádio e aos insultos à equipa adversária. Quer dizer, até que ponto vale tudo no desporto? É evidente que não vale tudo. A Inglaterra teve um problema grave na década de 70 e 80 com os firms. Era um problema com uma dimensão se calhar até inimaginável para nós aqui em Portugal. Conseguiu lidar bem com esse problema, mas agora se calhar vê também o reverso da medalha, que tornou o futebol num produto para as classes médias e para a classe alta, não é? Com preços praticamente impraticáveis para as classes trabalhadoras inglesas, e portanto afastou do estádio o típico adepto dos anos 70, 80, início dos anos 90, e substitui esses adeptos por os adeptos da classe média e da classe alta, que veem o futebol como um espetáculo sazonal, digamos assim, portanto não é aquele fervor como víamos antigamente, e ao mesmo tempo um produto comercial quase turístico. É muito fácil encontrar nos jogos da Premier League e jogos da Liga dos Campeões de clubes ingleses muitos turistas de todas as partes do mundo que aproveitam para ver o jogo. Enfim, isto é o que é, retira eventualmente algum brilho, alguma magia às bancadas destas equipas. E é uma discussão que está a ser muito forte em Inglaterra, com as organizações de adeptos a discutirem se efetivamente este é um problema que terá que ser, enfim, enfrentado de alguma forma. Agora, é evidente que quando entra no campo da violência, do exagero, da violência gratuita, isso é sempre lamentável em qualquer situação, quer no desporto, quer na política, quer em qualquer situação, não é? Agora, é evidente que as claques, no fundo, são apenas um reflexo da sociedade que temos,
podem eventualmente ser um escape aqui e ali para algumas pessoas que não estarão totalmente, enfim, têm em si alguma revolta pela situação social que ocupam. Acho ao mesmo tempo que há algum estigma em relação às claques, que com o tempo também se tornaram, se calhar, uma fonte de receita importante para algumas pessoas, e a partir daí entramos ali num campo de negócio mais perigoso. Agora, é sempre difícil perceber o que é que pode ser feito. Eu acho que o cenário está agora muito mais calmo. E a questão é mais esse, calmo e esse é o contraponto, é que nós, se formos ver os estádios na Premier League, temos um público, vamos dizer, ordeiro, calmo, não é? Fervoroso, mas sem grande agressividade. Mas quando são os fãs ingleses que vêm ver a seleção, aí já começamos a ter os problemas, como temos com o Euro 2004, em que o Algarve foi varrido também, e como agora temos no Euro 2016, em França, em que houve confrontos de batalha campal em Marselha, não é? Entre ingleses e russos. É um coquetel que resulta sempre mal, que é... E lá está, e na altura os jornalistas diziam que este não é o comportamento dos fãs da Premier League, que os hooligans, como estão, vamos lá dizer, ostracizados durante 4 anos, em que apenas existe futebol na Premier League, e depois quando vêm os campeonatos do mundo e os campeonatos europeus, é que aí os hooligans soltam a força acumulada, por assim dizer, desta ostracização. Não, eu acho que, acima de tudo, é sempre um coquetel perigoso termos massas, não é? De muita gente com um comportamento muito apaixonado e misturar muito álcool, e portanto Também. é um coquetel que vai sempre correr mal. Em Inglaterra eles lidam com mão pesada, as pessoas que se envolvem em problemas em jogos de futebol, além de banirem estas pessoas dos estádios, muitos deles têm que se apresentar nas esquadras nos dias em que a equipa joga, portanto, para ter a certeza que é impossível eventualmente fazer esse controle à porta de um estádio, não é? A menos que fôssemos ver a cartão o nome da pessoa e ver se está em alguma base de dados, é praticamente impossível. Então, pelo que eu conheço, sei que as pessoas têm que se apresentar às autoridades nos dias em que o clube joga, quer em casa, quer fora, e muitos deles também nos dias em que as respectivas seleções, portanto, ou Inglaterra ou Escócia, jogam em casa ou fora. Portanto, há aqui algum trabalho já feito nessa área, porque evidentemente a violência gratuita tem que se banir do futebol, como é lógico. Muito bem. Fica aqui o aviso aos nossos caros ouvintes, portem-se bem durante os estádios e não arranjem problemas, porque ao fim e ao cabo é uma festa, não é? É um espetáculo que nós estamos ali a querer vivenciar. Pitido final. É um trabalho espanhol, que contou com a colaboração da revista Panenka, que é eventualmente uma das melhores publicações a nível mundial sobre futebol, uma revista mensal que é feita em Espanha, sobre o Vicente Calderón. Pitido Final é um trabalho sobre o antigo Vicente Calderón, que, enfim, agora já não existe. O Atlético de Madrid já tem o seu novo estádio pronto, aliás, já foi até inclusivamente inaugurado. Já houve o primeiro jogo lá e, portanto, foi este fim de semana. Acho que é super atual a presença do Pitido Final no Cinef Futebol Clube. Foi-nos também mais um dos que nos foi enviado, digamos assim. Foi o próprio Aitor Lagunas da Panenka que nos sugeriu e que nos enviou essa possibilidade. À semelhança do que aconteceu, por exemplo, também com Além do Cosmos, que foram os próprios produtores e realizadores do filme que nos contactaram. E é muito interessante porque as pessoas conhecem bem o Vicente Calderón, muitas equipas portuguesas jogaram lá, conhecemos as histórias do Paulo Futre também no Vicente Calderón, que estão assim um bocadinho no imaginário de todos aqueles que acompanham o futebol a nível europeu desde os anos 80, 90. O Atlético de Madrid é um clube mítico e é um produto muito interessante também para ver. Mauro Shampoo. Pior jogador do mundo, pior jogador da pior equipa do mundo, portanto só pode ser ele o pior jogador do mundo, uma personagem incrível. Jogou no Ibis nos anos 80. O Ibis é o pior clube do mundo, tem esse cunho, esse selo, porque nos anos 80 esteve 5 anos, mais coisa menos coisa, sem conseguir ganhar um jogo. E não era só não ganhar, era perder por muitos, 10, 12, 15, 8. E portanto esse registro muito negativo do Ibis fez com que o clube brasileiro
passasse a ostentar, com um certo orgulho, o título de pior clube do mundo. E o Mauro Shampoo era o pior jogador dessa equipa do Ibis. Há efetivamente alguns vídeos do Mauro Shampoo em ação. Ele marcou apenas um golo em toda a sua carreira, apesar de ser um camisa 10 do Ibis. Portanto, acho que está tudo dito em relação à qualidade futebolística dele. Acima de tudo, ele define-se de uma forma muito clara. É futebolista, cabeleireiro e homem. Sendo que o cabeleireiro, porque ele efetivamente é cabeleireiro, é uma figura muito engraçada, com uma cabeleira ali entre o Valderrama e o Lionel Richie, portanto é ali uma figura interessante. Eu aconselho, por exemplo, todos a irem ao YouTube e verem o vídeo da entrevista que ele deu ao Jô Soares nos anos, dos anos 90 já, anos 90, foi convidado pelo Jô Soares e esteve lá em estúdio, e acho que esses 20 e tal minutos ajudam a perceber bem quem é esta grande personagem do futebol que é o Mauro Shampoo, no Brasil relativamente conhecido, em Portugal ainda desconhecido, mas acho que é sempre bom conhecer o pior jogador da pior equipa do mundo. De resto, o Mourinho, quando estava sem clube, não é? Chegou a receber o convite também de uma equipa brasileira que também, desde a sua fundação, que não ganhava um jogo. Pois, é sempre complicado. Mas é interessante porque às vezes a estética da derrota no futebol é muito mais interessante que a vitória, não é? Porque muitas das grandes equipas da história do futebol nunca ganharam nada. O Brasil 82 não ganhou, a Holanda dos anos 70 não ganhou, nem um europeu, nem um mundial. A Hungria de Puskás, que revolucionou completamente o mundo do futebol, também não ganhou porque perdeu na final do mundial frente à Alemanha. E, portanto, às vezes a derrota perpetua as grandes lendas do futebol. Fica sempre o se. Sim. Não é? E às vezes, lá está, a mágoa da derrota tem uma beleza que às vezes a euforia da vitória nem sempre tem. E eu acho que por isso tenho um carinho especial por estes derrotados. O Brasil 82, quer dizer, o último jogo, o jogo que foi o último jogo da sua campanha, quer dizer, Com a Itália, não é? foi um jogo de nervos, não é? Isto visto a posterior, não é? Sim, foi um grande jogo. Era uma Itália muito debilitada, porque ainda por cima vinha do período do Calcio Caos, Calcio Caos, penso que não estou a dizer nenhuma asneira, um escândalo de apostas no campeonato italiano no início da década de 90. O Rossi, o herói da Itália desse ano, tinha estado até inclusivamente suspenso há algum tempo devido a essa situação. Até havia algumas dúvidas sobre a inclusão dele no grupo final para o Mundial, e portanto lá está, foi uma vitória improvável, mas muito interessante, porque foi uma Itália se calhar aparentemente enfraquecida a surpreender e a derrotar um Brasil, enfim, cheio de craques. Portanto, é a prova de que no futebol é realmente tudo possível. Até E o caso dos Galácticos, não é? Do Real Madrid, também. Uma equipa cheia de estrelas. sim, mas com alguns desequilíbrios a nível do plantel, portanto está, tinha esse problema. O dia do Galo. O dia do Galo é porventura se calhar o trabalho com mais sucesso que nós temos nesta edição do Cine Futebol Clube. Foi bastante aplaudido no Brasil, foi até um sucesso de bilheteira, enfim, relativo, mas com algum impacto. Acompanha as emoções de vários protagonistas no dia em que o Atlético Mineiro venceu a Taça Libertadores. Portanto, é o dia do Galo, é o dia em que o Galo, que é o Atlético Mineiro, é o apelido do clube, brilha a nível mundial e consegue conquistar a Libertadores e acompanhar as emoções muito, muito fortes das pessoas que estão ligadas ao clube, adeptos, um próprio jornalista de uma rádio local que acompanha essa final. Recorde-se que aquilo é a duas mãos, muito interessante. E no Brasil fez efetivamente bastante sucesso, porque é um produto muito bem conseguido, um trabalho fantástico realizado no Brasil, e vale mesmo a pena. Esse vale mesmo a pena ver, ele e esses outros, claro. Portanto, é um festival com 7 filmes. Se tivesse que fazer um top 3... Isso é difícil. Eu diria o Dia do Galo, talvez o Além do Cosmos e o Mauro Shampoo. Diria esses três. Para quem não tiver tempo de ver mais, escolhia claramente esses três. Estes 3 são curtas-metragens, algum deles é longa. O Além do Cosmos é um documentário longa-metragem. Longa-metragem. E o Dia do Galo, sim, também. Nós vamos ter uma versão ligeiramente reduzida, digamos assim, por questões de licenças de exibição. Foi o acordo que foi feito com a empresa que produziu o filme, mas sim, também dá alguma dimensão. Muito bem.
É um festival sem qualquer custo de entrada livre, 1 euro. 1 euro por cada dia. Que um é... cómputo geral de 2 euros para Sim, ver, sim. para ver, mais ver não os- seja o pior jogador do mundo, Exatamente. na E pior temos, equipa temos do mundo. cerveja e bifanas também para quem quiser. E vamos ter no sábado à noite, a fechar o festival, um quiz de futebol organizado por uma das figuras, digamos assim, também do mundo dos quizzes lá no Porto, e acho que vai ser também um sucesso. Esse evento serve também para encerrar, digamos assim, e para testar os conhecimentos dos nossos visitantes sobre o futebol. Portanto, um festival que vai além das 4 linhas, Muito, muito além, muito além. além das bancadas. Muito, muito, sim. Muito bem. Concluindo agora aqui o nosso episódio, Francisco, um caro ouvinte nosso que queira ir ao Porto e aproveitar o fim de semana, portanto podem ir ao festival na sexta-feira, no sábado, e ainda tem o domingo para gozar. O que é que o Porto tem para oferecer? O Porto tem muito para oferecer e felizmente tem mais agora. Espero que ainda venha a ter mais, porque é preciso mais cultura no Porto. Acho que seria obrigatório começar, por exemplo, pela Casa da Música. Há visitas guiadas 2 vezes por dia, tem um custo bastante reduzido e é muito interessante conhecer esse monumento da cidade do Porto. É um edifício muito Belíssimo. importante. Há também, por exemplo, ao domingo de manhã, ao meio-dia, os concertos comentados na Casa da Música, com a Orquestra Sinfónica Casa da Música. É muito interessante acompanhar. Depois, para os que gostam de museus, também não falta oferta. Obviamente, Serralves, a Fundação Serralves é o Ex Libris, mas, por exemplo, eu acho que as pessoas não se devem esquecer do Museu Nacional Soares Reis, que é fantástico, ali junto ao Hospital de Santo António, perto do Palácio de Cristal. Muita gente às vezes não se lembra da existência do Soares Reis, que é um bocadinho canibalizado pela Fundação de Serralves, mas muito interessante. Também no Porto, nos arredores, a Fundação Lugar do Desenho, que é do mestre Júlio Rezende, muito interessante, sempre com boas coleções do mestre Rezende, portanto também obrigatório para quem tiver tempo para lá ir. E depois, enfim, para quem gosta de música também não faltam opções, verificar o que é que se passa no Art Club, no Cavo 45, no Plano B, se há concertos, se não há. Portanto, todos os fins de semana são fins de semana de grande atividade no Porto. Há obviamente também cinema, temos agora um cinema novo na zona da Trindade, portanto também quem quiser ficar pelo centro do Porto tem muita oferta, Maus Hábitos, Passos Manuel, Coliseu, tem obviamente sempre coisas importantes a Muito para acontecer. oferecer, não é? Qualquer um vai encontrar no Porto certamente algo para fazer, algo para visitar, alguma exposição para ver, porque é uma cidade que felizmente agora começa a estar mais ativa nesse campo, mas obviamente ainda há muito para andar. É preciso mais salas, mais museus e descentralizar um bocadinho as coisas. Onde ir comer uma francesinha? Epá, isso é uma discussão complicada, porque isso eu posso fazer o meu top. Eu gosto muito da do Santiago, que tem sido considerada das melhores. Ao pé da Santa Catarina, da rua Santa Catarina. Exatamente, em frente ao Coliseu, na rua Passos Manuel. Apesar de estar na moda, digamos assim, e às vezes as pessoas dizem, está na moda dizer que a de Santiago não. Eu acho que efetivamente é uma boa francinha. Depois temos os clássicos, a Cufra, o Capa Negra, são sempre sítios míticos para comer francinhas. Há o Buffet de Fase na Rua de Santa Catarina, mais a chegar ao Marquês, que é também muito, muito boa. Eu gosto muito também do My Palace, que é na Avenida da Boa Vista, um bom sítio para comer francinhas, mas essa é uma discussão que eu também não me quero alongar muito, porque é perigoso. Posso estar aqui a ferir suscetibilidades, porque no Porto, o sítio onde se come francesinhas é uma discussão importante que se tem de uma forma quase violenta, muitas vezes é complicado. Não, estou a brincar, obviamente vemos isso com bom humor, mas as pessoas discutem apaixonadamente onde é que se comem as melhores francinhas e nem sempre concordam, e às vezes as coisas ficam mais difíceis, mas há muitos sítios, Decomur, Onital, muitos sítios. E com que vinho do Porto brindar? Vinho do Porto, quão melhor, não é? Mas se o orçamento for mais baixo, porque não ir para um simples Tawny corrente, digamos assim, que já é um vinho de muita qualidade. Se felizmente tivermos uma carteira mais recheada, obviamente ir a um LBV de outra qualidade, porque o vinho do Porto também merece ser apreciado. Ou então, até se estivermos mais numa
de verão e mais frescos, até um Porto Tónico, por exemplo, com um vinho do Porto Branco fresco, também é bom. Muito bem. Aproveitem para ir ao Porto. A própria CP tem preços especiais e, sobretudo, para os estudantes. Portanto, é que fica aqui uma descoberta daquilo que é a segunda edição, aquilo que vai ser a segunda edição deste Cinema Futebol Club. E, portanto, obrigado, Francisco, pelas tuas palavras e por nos elucidares. Ficam aqui algumas sugestões culturais, mas também gastronómicas, e não se esqueçam de visitar o Porto sempre que quiserem, mas aproveitem isto para poderem entreter e juntar a cultura à gastronomia, que é sempre uma boa combinação. E, portanto, não se esqueçam de colocar o like, subscrever e partilhar o vosso podcast. Nós voltaremos dentro em breve e até lá. Boas conversas.